boa tarde. Bora RS no ar aqui no canal do YouTube da Band RS. A gente vai direto à redação da Band News FM saber como fica a vacinação hoje em Porto Alegre. Não tem dose de AstraZeneca para a segunda aplicação. Vamos lá. Mais uma vez, a aplicação da vacina Oxford AstraZeneca está suspensa em Porto Alegre. Medida adotada pela Prefeitura ocorre justamente pelo esgotamento do imunizante, mais uma vez, em todos os pontos de aplicação. No último sábado, o município recebeu 8.000 doses, que foram entregues aos pontos de distribuição na segunda-feira. E aí ontem já havia falta mais uma vez. Também nesta terça, o Ministério da Saúde entregou 165.000 doses da AstraZeneca para a Secretaria Estadual da Saúde, que distribui aos municípios gaúchos. Então há uma expectativa para que amanhã a imunização com a AstraZeneca já seja retomada aqui na capital. Primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose da Pfizer e dose de reforço são aplicadas hoje em 35 unidades de saúde, também no Shopping João Pessoa, até às 9 da noite, Largo Glênio Pérez, até às 6 da tarde, a partir do meio-dia, e no Piquete Tio Flor, Rua da Represa, número 1023, no bairro Cascata. Já a segunda dose da Coronavac é oferecida em 15 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, Largo Glênio Pérez e no Piquete Tio Flor. Até agora, com a imunização completa, ou com as duas doses, ou com a vacina de dose única, são 50,7% da população do Rio Grande do Sul, mais de 5.820.000 pessoas. Primeira dose já foi aplicada em 8.295.000 pessoas, o equivalente a 72,3% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 0,8% da população, 101.738 pessoas. E olha, enquanto avança a vacinação, mais de 50% da população gaúcha com as duas doses, tem uma preocupação também com o aumento da ocupação dos leitos de UTI, o número de casos e de óbitos registrados em função da Covid-19. A Brenda Aurélio e o Cláudio Pato mostram pra gente. Quase um ano e meio depois do início da pandemia, o público está de volta aos estádios de futebol em Porto Alegre. Eventos e festas tiveram liberação de pista de dança e ampliação de público. Feiras e congressos também sofreram mudanças e agora podem receber até 10.000 pessoas. Para participar dessas atividades de entretenimento e cultura, quem tem menos de 40 anos precisa apresentar pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Hoje, no Rio Grande do Sul, mais da metade da população está com esquema de vacinação completo. Estamos falando de mais de 5 milhões de gaúchos vacinados, mas isso não é 100% da população. A falta de cuidados, principalmente com a liberação das atividades, para os especialistas pode refletir em um aumento de casos de Covid-19 e também em uma maior procura em hospitais e unidades de saúde em breve. Pelas ruas de Porto Alegre, muitas pessoas caminham sem máscara ou deixam ela no queixo, tornando a proteção ineficaz contra o vírus. A gente tinha vindo uma queda, a gente foi desacelerando essa queda, isso virou uma estabilização e agora um leve aumento. E, inclusive, isso foi visto em outros países, né? Mesmo Estados Unidos, Europa, Ásia, né? Depois da vacinação. Então, a gente sabe que se a gente esticar muito a corda e acabar dando muita chance para o vírus, mesmo com vacina, a gente pode ver, sim, um novo aumento. O especialista explica que, apesar de representar um leve aumento de casos, já é uma preocupação, que pode indicar uma reversão de indicadores que antes estavam em queda. A gente não está com toda a população vacinada ainda. Então, toda essa parcela da população, por exemplo, as crianças, que ainda não estão vacinadas, que ainda não tem a vacina disponível, elas acabam ficando mais vulneráveis porque a gente está aumentando a possibilidade da circulação do vírus. Então, se a gente for fazer uma festa ou fazer alguma coisa e isso acabar aumentando a circulação do vírus, esse vírus pode chegar nessas faixas de população que não estão vacinadas e lá ele pode causar um problema maior, que é inclusive o que a gente viu nos outros locais. Desde semana passada, 3 regiões estão em alerta pelo aumento de casos e mortes pela doença: Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo. Nenhuma região está apresentando falta de leitos de UTI, que hoje estão em média 55% ocupados. Para reduzir os indicadores, a população precisa continuar seguindo os protocolos de saúde. É para a gente continuar mantendo aquele triângulo da proteção, sabe? Não tem mais aquela necessidade maluca assim, de ficar em casa e tudo, mas a gente tem que sempre pensar, usar máscara, distanciamento físico se possível e sempre preferir ventilação em ambientes ao ar livre. Se a gente fizer isso, a gente ajuda a vacina. Quarta-feira, tempo nublado, temperatura amena, começou frio durante a manhã, depois durante o final da tarde também volta o frio, tem previsão de alerta do IMET para temporal no Rio Grande do Sul
A gente torce só para que não venha um temporal com granizo, principalmente pelo que você vê agora, super safra de trigo no Rio Grande do Sul. O trigo na propriedade familiar do Marcelo está quase pronto para ser colhido. São 300 hectares na região sul. Produtor de arroz e soja, é a primeira vez que ele aposta no cultivo de inverno. O potencial produtivo hoje ele está num patamar bem interessante. A lavoura está bastante sadia, está num estágio de desenvolvimento bem satisfatório. Sem surpresas no clima, a colheita será de 4 toneladas, o que vai ajudar a produção gaúcha a ser a maior da história, tanto em área cultivada, com quase 2 milhões de hectares, como na produtividade, com cerca de 5 milhões de toneladas. Além do trigo, canola, cevada e aveia, um aumento de 61% em relação à safra anterior. A maior oferta aqui no estado vai ajudar a aumentar a produção nacional. Hoje, o Brasil não produz o grão em quantidade suficiente e precisa importar mais da metade do que consome, o que deixa o pãozinho nosso de cada dia mais caro. Segundo o maior produtor, a expectativa é o Rio Grande do Sul assumir a liderança dos paranaenses em uma corrida que quem ganha é o consumidor. O Paraná aumentou a área e talvez não diminua a produção, tá? Porque o que eles vão perder de produtividade, a área compensa. Santa Catarina está muito bom, apesar de ser pequeno. No cenário do país, bom. Do Rio Grande do Sul, muito bom. Se você for sair de casa, fecha bem as janelas, tá? Aqui em Porto Alegre, olha, o céu já tá ficando cinza, tá aquele clima que vai chover a cada momento, qualquer momento. Previsão é que comece ali pela região norte, noroeste, então fique alerta. O Tiziano Kessler e o Cris Mello mostram agora uma ação muito legal que o Márcio Mazei vai colocar pra gente sobre celulares apreendidos que viram instrumentos importantes para as crianças. Quando as aulas presenciais foram suspensas no ano passado, este aluno não tinha como acompanhar as atividades remotas. Porque ele fazia só na escrita, né? Tava bem difícil, assim, mais difícil do que os aplicativos do celular. Crianças e adolescentes de escolas públicas de mais de 50 cidades gaúchas só conseguiram se conectar às atividades escolares graças a um projeto do Ministério Público. A iniciativa transforma smartphones que entraram ilegalmente em presídios em ferramenta de educação. A escola me ligou dizendo que ele tinha sido contemplado, porque ele é um aluno muito bom, né? E daí eles resolveram dar um telefone para ele para estudar em casa. Eu comecei, daí foi bem mais fácil a fazer pesquisas, essas coisas aí. O projeto já recebeu mais de 3.000 telefones celulares apreendidos em presídios. Eles passam por uma triagem em laboratórios de universidades parceiras. Cerca de 30% desses aparelhos já estão nas mãos dos estudantes. Neste laboratório da PUC, em Porto Alegre, os técnicos selecionam os equipamentos que podem ser reaproveitados, removem todos os arquivos, trocam telas quebradas e instalam os aplicativos necessários para as atividades dos estudantes. Que é uma maneira de a gente tentar fazer alguma coisa por essas crianças, porque o estudo é a única coisa que salva. Então, eles poderiam estar sem fazer nada em casa e ali com o celular eles podem olhar a aula, eles podem fazer alguma coisa. Então, quando a primeira criança recebeu o celular que a gente tinha preparado aqui, e ela recebeu aquele celular e começou a olhar as aulas dela, isso não tem dinheiro que pague. E a partir de agora, celulares apreendidos com criminosos em ações policiais também serão reaproveitados. O meio virtual se mostrou não só necessário, como se mostrou também útil ao aprendizado. Então, muitas atividades são ainda encaminhadas em formato virtual e aí nós conseguimos, então, manter o projeto. O projeto segue em marcha porque os celulares ainda são necessários. Do Rio Grande do Sul para Madrid, Fernanda Zaffari traz as informações da missão do governo do estado. Olha, missão internacional com importantes anúncios. Soul Summit, um grande evento de tecnologia e inovação, será realizado em Porto Alegre no ano que vem. Fernanda Zaffari conta como foi a terça-feira em Madrid e a gente adianta logo mais no Banho de Cidade 10/7 as novidades de hoje. A agenda foi muito intensa, com uma série de visitas a empresas, e o governador e o prefeito começaram visitando uma empresa, um grupo espanhol que já investe 4 bilhões de reais no Rio Grande do Sul, na área de
de energia, mas havia um outro objetivo principal, como eu mostro na reportagem a seguir. O foco foi a retomada da construção de um terminal de regasificação em Rio Grande, um projeto parado por disputa judicial e que necessitava adaptações. A proposta do grupo espanhol, para resolver o entrave, é a construção de tanques de armazenagem. Somando ainda uma térmica de gás natural, resultaria em um investimento de mais de 6 bilhões de reais. É transformador para a região sul do estado, portanto para o estado. Primeiro que o estado passa a faturar o ICMS, que hoje nós pagamos para Mato Grosso do Sul pela entrada do gasbol. Segundo, porque ganha um terminal público, tá? Ou seja, a Cobra está construindo um terminal e a partir daí ela vai usar 20%, 30%, o restante do tempo todo será usado para o complexo portuário, podendo trazer novos produtos químicos, inclusive gás. Os próximos passos para a liberação do projeto estão sendo articulados pelo governo. Eduardo Leite se mostrou confiante com a solução. A expectativa é que nas próximas semanas a gente possa ter o chamamento da audiência pública, abre-se um prazo de 45 dias. Depois desses 45 dias, se ultimam, então, os procedimentos para a concessão da licença. E o que nós ouvimos aqui do grupo, do Cobra, é que, consolidado tudo isso e feito o acordo com a ANEEL, tem a perspectiva de imediatamente começar investimentos nas obras propriamente ditas. Hoje foi dia da comitiva gaúcha encontrar a realeza espanhola. Felipe VI participou da abertura da South Summit, um evento de inovação e negócios que deve ter uma edição em Porto Alegre. O anúncio é aguardado para amanhã. O rei da Espanha foi convidado para visitar o estado e ganhou de presente vinhos e espumante gaúcho. Mas foi um pandeiro, presente do governador para empolgar o rei com um sambinha que chamou a atenção. O segundo dia da missão internacional na Espanha incluiu visitas a empresas que já atuam no estado, mas que planejam novas participações em futuros editais de privatizações do governo na área de saneamento, rodovias e energia limpa. Como eu disse, a agenda dessa comitiva de 27 pessoas vindas do Rio Grande do Sul para a Espanha tem prosseguimento amanhã com mais uma visitação a um grupo empresarial espanhol que atua também no Rio Grande do Sul e o aguardo desse anúncio de uma parceria ou um comprometimento para, quem sabe, essa edição da South Summit em Porto Alegre no fim do mês de março. A comitiva, no meio da tarde, segue de trem para Barcelona, onde permanece um dia, e depois para Toulouse, na França. Fernanda Zaffari, direto de Madrid. E para terminar, bora falar de futebol. O Pedrão tá chegando, hoje tem Grêmio na Arena, com público e precisando vencer. Oi, Pedrão. Tudo bem, Cis? Um abraço para você, um abraço a todo mundo que nos acompanha. A dupla Grenal entra em campo hoje no Campeonato Brasileiro. O Inter joga mais cedo, às 7 horas, contra o Ceará fora de casa. E o Colorado tem uma série de desfalques. Tyson e Edenilson são os mais importantes no meio de campo do Colorado. Tyson com um sintoma de gripe e também o Edenilson na seleção brasileira. Os dois não jogam hoje. O substituto de Tyson deve ser Maurício e de Edenilson, Caio Vidal. Então o Diego Aguirre tem um time mais ofensivo com a saída destes dois jogadores. Na zaga, Cuesta está suspenso, por isso Kaique Rocha deve fazer a sua estreia com a camisa do Colorado. Fora isso, fora esses desfalques importantíssimos, o Inter vai colocar a campo o que tem de melhor. Então são esses 3 desfalques importantes para o Colorado. O Grêmio joga mais tarde, às 9h30, aqui em Porto Alegre, na Arena, contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. E uma vitória pode tirar o tricolor da zona de rebaixamento, já que ontem o Bahia perdeu para o Corinthians. O Grêmio tem que contar também com uma derrota do Santos amanhã para o São Paulo, então uma vitória pode tirar o tricolor da zona. Mas uma derrota pode resultar na demissão do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele está muito pressionado e um resultado negativo deve resultar na demissão do treinador. O Grêmio, que não tem grandes desfalques dentro de campo, o único, na verdade, o mais importante é no ataque. Borja tem uma lesão no tornozelo esquerdo, por isso Diego Souza será o titular. E como volante, Vigia Sante está servindo a seleção paraguaia. Ele deve dar lugar a Lucas Silva como volante do tricolor. Então são 2 desfalques para o Grêmio. O Grêmio que tem menos desfalques do que o Internacional. E hoje a gente já sabe, né, Cissa? É na Rádio Bandeirantes, canal do YouTube Esporte Band RS, ou na Rádio Bandeirantes 94.9.
teremos as 2 jornadas de Inter mais cedo e de Grêmio mais tarde do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Cissa. Aquele abraço, Pedro. A gente acompanha todas as informações, canal do Esporte da Band, Jornada Esportiva. Você tem encontro marcado comigo aqui no Bora amanhã, nessa quinta-feira. Bora ficar juntos. Até lá.